Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é Deus. Deus existe? Deus não existe? Deus inventou o homem que inventou Deus. Já parou para pensar sobre isso? Não pensou sobre isso ainda? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Olha, é sempre bom lembrar que o triálogo não tem a missão de dar um veredito final sobre nenhum tema. A gente levanta ideias, coloca pontos de vista diferenciados sobre algumas questões e você chega à sua conclusão pelos seus caminhos. Hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que, por meio das leituras da teologia, por meio das leituras da filosofia, acabou, e também da própria experiência de vida, acabou acreditando que Deus existe. O outro convidado, ele, por meio de outras leituras dessas mesmas ciências, e talvez por experiências pessoais também, ele chegou à conclusão que Deus não existe. Para trialogar sobre esse assunto, eu tenho aqui 2 jovens, curiosamente da mesma idade, o teólogo e pastor batista Isaac Mariano e também Bernardo Lopes. Ele é ateu e moderador de um dos grupos que discute o ateísmo na internet. Antes de começar o triálogo, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo que... papo de Gandhi. Que Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Para começar, eu vou lançar a mesma pergunta para os dois. Queria saber o seguinte, vou começar pelo pastor. Queria saber, Deus existe? E por que as pessoas devem acreditar que Deus existe? Deus existe e a gente sabe que Ele estava no princípio criando todas as coisas. E além dessa criação, de toda a formação do ser humano, a gente sabe dessa complexidade que é ser o homem, a gente entende e a gente sente essa caminhada de todos os dias sentir, ter a presença de Deus perto, saber que em atitudes, em coisas que nós fazemos no dia a dia, Deus está com a gente. Então eu posso afirmar que Deus existe sim, e não só na criação, não só na formação do homem, do universo, de todas as coisas, Deus existe também dentro de mim e através de mim e com outras pessoas também que acreditam. Bernardo, Deus existe? E por que, no seu caso, você acredita que ele não existe? É isso? Mais ou menos. Ah, olha só, o Acontece pastor o já seguinte. começou a converter um, hein? Olha só, a missão evangelizadora. Veja bem, existe ateísmo e existe agnosticismo. A posição do ateísmo é: não acredito em Deus. Ele não tenta provar existência ou provar inexistência. Agnosticismo diz o seguinte: o agnóstico ateu, ele diz: eu não acredito em Deus. Ponto. Ele não afirma inexistência. Carl Sagan dizia: uma coisa é existência de ausência, outra coisa é ausência de existência. No meu ponto de vista,
perguntar se Deus existe não é nada diferente de perguntar se Votan, Ra, Osíris, Vishnu existem. Eu não acredito pelo mesmo motivo que cristãos não acreditam em outros deuses. Por falta de evidência, por falta de experiência. Eu não acredito, pois não tenho motivo para acreditar. Então, o Bernardo ele calca a convicção dele na ausência de evidências pessoais, de vivências pessoais ou sociais. Você chegou a ter alguma vivência, alguma experiência que te fez de fato acreditar que Deus existia, ou foi a força do hábito? A minha vivência, de fato, na minha caminhada cristã, eu, graças a Deus, não posso dizer que sou uma pessoa que tive vários delitos, coisas ruins que eu precisei de deixar para ser cristão. Pelo contrário, a minha posição hoje de ser cristão é no trabalho, é ver que a minha vida, através de Deus, pode ajudar uma pessoa e eu posso ver uma transformação. Você vê uma pessoa que talvez comete delitos, uma pessoa que é usuário de drogas, uma pessoa que não tem expectativa de vida e você apresenta a ela o evangelho, você apresenta a ela uma caminhada e você dá também o pão e você vê que essa pessoa, através da fé, ela pode se transformar e caminhar. E foi assim que eu encontrei no início de um trabalho social, em 2005, é o Valentes Noturnos, que eu sou fundador. Nós começamos um trabalho com usuários de crack na rua e até então eu tinha uma caminhada na igreja, mas não tinha uma caminhada, não poderia dizer que eu era um cristão mesmo, firme, como hoje eu sou. E como Deus entra na vida desse usuário de crack? E qual a relação que você percebe? Deus entra através desse preenchimento. Nós acreditamos que o ser humano ele precisa de Deus, porque nós também entendemos que o homem é corpo, alma e espírito. E dentro da nossa criação, da nossa formação, há um lugar que Deus ele precisa preencher. E na ausência dele? E na ausência dele a pessoa procura as drogas, procura outras coisas para satisfazer essa ausência. Deixa eu te falar uma coisa que a gente estava falando aqui no início, a respeito de vivermos num país cristão e a gente culturalmente, socialmente já se torna cristão por força de circunstâncias. Você sempre foi ateu ou você já foi cristão um dia? Não, eu já fui católico, eu cresci entre católicos e eu posso dizer assim que a minha desconversão, se é que existe essa palavra, a minha desconversão começou sozinho, né? Eu comecei a desgostar de cultos de uma forma geral. Eu achava de péssimo gosto a simples ideia de você estar cultuando uma imagem que é um homem pregado em 2 paus de madeira. Eu achava de muito mau gosto isso, eu achava violento, eu não me sentia bem nessa situação. Mas eu ia à igreja, eu rezava antes de dormir, coisas do tipo. Mas eu nunca experimentei nada realmente assim, tipo, eu rezava, mas digamos que eu literalmente esperava sentado. Falei, pô, tô rezando, e aí? E aí, cadê as coisas melhorando? Isso foi assim, bem no início, eu bem jovem ainda. Que idade? 12, 13, 14, por aí. Mas eu ainda acreditava sob aquela lógica de tudo tem que ter um criador. Tudo isso que a gente conhece, as árvores, a natureza, tudo isso tem que ter uma energia maior regendo isso, porque tem que ter, sob essa lógica. Mas aí já mais maduro, lá pelos meus 17 anos, acompanhando um pouco mais de leitura. Mais maduro, 17 anos? Com os meus 17, 18 anos, com um pouco mais de leitura, lendo obras de Carl Sagan, Stephen Hawking, principalmente, a gente vê, pô, não é absurdo nenhum pensar que a natureza se moldou sozinha, que o acaso existe, mas que o acaso é só o início, e que todo o resto que vem pós o acaso é perfeitamente normal, porque as leis físicas e químicas acontecem normalmente, e que não é nenhum absurdo. E foi aí que eu comecei a pensar. Tudo aquilo que eu pensava antes até faz sentido, mas não é nada diferente de outros pontos de vista não cristãos. O Bernardo é matemático, talvez esse pensar de uma forma tão objetiva e racional passa por essa tua convicção da não existência de Deus.
ela precede eu falo, a sua conversão ao ateísmo? Olha, não. Não, porque isso começou bem antes. O que eu posso dizer assim, a minha formação em matemática me forçou a ser mais cético em relação a tudo. Tipo, eu não afirmo nada que eu não possa provar com convicção. É por isso que no início eu disse, eu não afirmo a inexistência de Deus. Eu apenas afirmo que, sob o ponto de vista científico, não dá para provar a existência de Deus. Até pela própria característica do Deus bíblico, e aí eu vou me focar no Deus bíblico, né? Que ele tem uma característica chamada onipotência, que é impossível analisá-lo cientificamente. Pois mesmo que cientificamente ou filosoficamente a gente chega a uma conclusão de que ele exista, ainda assim, pelo fato dele ser onipotente, ele pode simplesmente estar pregando uma peça em nós. Então, por conta disso, por conta de Deus ser algo que não seja falseável, né? É algo que eu não consiga juntar evidências contrárias, é impossível ser analisado cientificamente. Então, O pastor, você não acredita que de alguma forma o homem moderno ele não desautorizou Deus? Porque num passado as pessoas tinham a convicção de que toda a sua sorte estaria sendo regida de alguma forma por Deus. Então, se ela tinha um problema de saúde, ela orava, ela rezava, ela fazia correntes de oração, rituais religiosos. E com a ciência, com a chegada da ciência, essa cura foi delegada à medicina. Nesse sentido, Deus não foi desautorizado? Essa é a grande característica da pós-modernidade, né? A gente saiu do teocentrismo, que era Deus no centro, e hoje a gente está vivendo o egocentrismo, o homem no centro de tudo. Então a gente hoje vive a nossa vida da forma que a gente quer viver, do jeito que a gente quer viver. Nós temos recursos, nós temos... tudo está ao nosso alcance, o mundo está ao nosso alcance, né, através do celular. E a gente vê que a gente pode muita coisa. E aí a gente começa a não criar limites, mas a gente sabe que a gente é limitado. A gente sabe, eu sei que eu sou limitado. Isso é uma experiência pessoal minha. E quando eu me achego a questão religiosa, a pura religião, eu entendo que essa caminhada com Deus é uma caminhada boa. Agora, eu compactuo do sentimento dele porque eu também vivi em uma religião, não na católica, eu não vou citar, que era uma religião extrema, sabe? Eu não podia jogar bola, não podia ver televisão, e aí quando eu cheguei na mesma idade dele, 12 anos, eu falei assim, eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir para a igreja. Aí meu pai, numa ação pensada, falou assim, não, a gente vai para outra igreja, porque eu quero que você jogue bola, porque eu quero que você... Então, a gente às vezes delimita a nossa experiência com Deus a uma experiência religiosa, e Deus é muito mais do que qualquer religião. O que é uma denominação? Eu não vou nem discutir isso aqui, porque para mim isso não... Eu acho que isso aí é pouca coisa. Deus não é uma religião, Deus não se delimita a uma denominação. Eu sou batista, mas Deus é muito mais do que a igreja batista. Deus está acima de todas as coisas. Não nesse jargão, não estou dizendo um jargão gospel, mas nessa máxima de a gente entender e sentir. E aí a gente começa a encontrar as coisas que a gente precisa para entender. É fato que para a gente entender Deus, a gente precisa crer. E para a gente crer em Deus, a gente precisa, de alguma forma, abrir mão desse ceticismo. Mas eu acredito que a razão ela é uma caminhada para a fé. Eu sou muito racional e cético algumas vezes no meu meio, entendeu? Mas eu acredito que a razão é importante sim também. Aí, já começamos a equilibrar a situação aqui. Ele acredita em Deus, né? E eu acredito na razão. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as perguntas que foram apresentadas pelo público. Então sai daí, que o diálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre a existência de Deus. A gente tem aqui o pastor Isaac Mariano, ele veio conversar, mostrar a vivência dele, a experiência dele com Deus, e também o matemático Bernardo Lopes. Ele não acredita em Deus e está apresentando as suas
o seu ponto de vista, a sua visão sobre esse aspecto. Nesse bloco a gente traz as perguntas que foram feitas pelo público. Antes de gravar o programa, a gente coloca o tema no Facebook, facebook.com/triálogo na TV. As pessoas apresentam suas ponderações e a gente traz aqui para ser trialogada. Vou começar com a primeira pergunta. Coloca na tela, por favor. Por que os ateus militam tanto sobre a não existência de Deus? Para que militar sobre algo que não existe? Vinícius Marim, Vitória. Para começar, eu discordo da premissa da pergunta, né? Por que os ateus militam pela não existência de Deus? Eu não vejo isso, eu nunca fiz isso e ninguém que anda comigo nesse ramo faz isso. O que muitos de nós faz é militar contra a imposição da igreja na política e nas escolas através de ensino religioso e ensino de criacionismo, nas escolas públicas principalmente. Nós entendemos que na escola privada, é claro que, mais uma vez, se você perguntar para 10 ateus, você pode receber 10 respostas diferentes. Mas, no meu ponto de vista, o que acontece se o cara não acredita em Deus, ele é ateu. Mas se ele diz que não acredita em Deus e ele diz por que não acredita em Deus, ele já é taxado como militante. Ele não é. Ele é apenas uma pessoa com um ponto de vista diferente e ele está afim de expor esse seu ponto de vista. Mas, infelizmente, isso incomoda as pessoas porque o ateu ainda é visto com maus olhos. Ateus são mais odiados do que usuários de drogas e ex-presidiários, para vocês terem ideia. Então, acaba incomodando muita gente o fato do ateu ter espaço para falar hoje em dia. Isso acaba sendo visto como militância. Mas não é o caso. Ateus tentam militar contra a não existência de Deus? Não. O que eu vejo pode ter? Pode. Mas o que eu vejo é que ateus lutam para ter mais espaço, para serem respeitados e para que a religião seja utilizada onde ela se propõe inicialmente. Ser religião e não ser partido político ou coisas do tipo. Também queria dar minha opinião. Eu milito contra cristãos também que estão na política e milito a favor de um Estado laico. Eu acredito porque isso é saudável, nós precisamos lutar por isso. E, de alguma forma, a gente precisa diferenciar entre, de fato, pessoas que são ateus, que não tiveram uma experiência de marca, porque hoje eu vejo muita pessoa nessa caminhada que passou pela religião, eu não estou falando por uma caminhada com Deus, e aí se feriu com pessoas, com líderes religiosos, mas isso não quer dizer que essa pessoa teve uma experiência com Deus, né? E o ateu, para mim, ele precisa sim conhecer a Bíblia. Para mim, um ateu que não leu a Bíblia não é ateu. O primeiro ponto é isso. Você leu a Bíblia? Precisa ler a Bíblia, ele precisa conhecer a Bíblia, porque eu não posso negar aquilo que eu não conheço, né? Como que eu vou negar algo que eu não conheço? Então, eu acho que a gente precisa só fazer essa diferença entre essas pessoas que estão feridas, que se dizem ateu, e esse ateu saudável, que gosta de sentar, que gosta de debater sobre Deus, sim, não sobre religião. Próxima pergunta. Vocês já foram vítimas de preconceito por causa da fé ou a ausência dela? Fábio Júnior, Guaçuí. Eu não fui... Porque tem aquele rótulo, crente. Se você chegar em determinados lugares, pode até haver esse preconceito sim. Se você tiver com alguns amigos que não são cristãos, né? E aí as pessoas não chamam para tomar uma cerveja. Essas pessoas, eu tenho amigos que não são cristãos e aí sempre rola aquela brincadeira, mas para mim não é nenhum preconceito não. Assim, sério mesmo, eu nunca sofri nenhum preconceito, mas a gente lida com pessoas que não são cristãos, que têm práticas normais, que é tomar uma cerveja, tomar um vinho, mas eu consigo transitar no meio desse público assim normalmente, sem radicalizar, sem botar o dedo, sem julgar. Já foi vítima de preconceito? Pessoalmente não. Na internet eu tenho trabalho na internet aos montes, né?
chamado de drogado, de comunista, né? Associam muito, hoje é moda associar ateísmo ao comunismo, não sei porquê, né? Eu já expus tanto meu ponto de vista, não sei porque que as pessoas ainda insistem em me chamar de comunista, mas enfim. Na internet é aos montes, pessoalmente nunca. Eu nunca perdi emprego, nunca perdi amigo, e se por acaso eu perdi, então não era amigo, sabe? Pessoalmente, dedo na cara, eu nunca recebi, assim, pessoalmente. Eu tive muito apoio, principalmente de familiares. Eu tenho uma experiência, assim, de vida que eu convivi muito de perto com uma outra minoria, né, que sofre tanto quanto a nossa, que são os homossexuais, e eu tive apoio, eu não tive rejeição. Tem mais uma pergunta aqui. Se Deus é maior, por que os padres e pastores não ensinam as ovelhas a respeitarem as liberdades individuais e tentam impor convicções políticas em um Estado laico? Tiago Gonçalves, Vila Velha. Eu queria dizer que esses pastores não me representam, porque, de fato, Deus é amor, sim. E eu acredito que a maior manifestação de ser cristão é amar as pessoas, independente das atitudes dela, independente da escolha, amar. Só que o amor é uma atitude. E a Bíblia diz que quem ama, corrige, né? Citando a Bíblia, mas na verdade, isso já se transformou também em um argumento da nossa sociedade. Porque se você gosta daquela pessoa, você corrige ela. E eu tenho entendido que a gente não tem dito as coisas de uma forma amáveis. A gente tem dito de formas radicais. E aí a gente precisa tomar um cuidado porque a religião, ela oprime. Então, qualquer forma de opressão em nome de Deus não é amor. E eu entendo que Jesus, quando esteve aqui, ele sentou com as pessoas que eram inimigas dele. Ele sentou com a mulher adúltera, que era uma atitude muito grave. Ele não poderia nem ter feito aquilo, mas ele fez, conversou. E aquilo ali mostra para mim que eu posso, sim, dialogar. Posso sim. Agora, eu não posso obrigar ninguém a seguir a religião que eu sigo por causa disso. Mas eu posso, através das minhas atitudes, mostrar que o Evangelho é, de fato, amor. E essas pessoas que se dizem cristãos, que são radicais, que não amam, não me representam. Mais uma pergunta. Moro em Londres e vejo que aqui muitos jovens não acreditam em Deus. Seria coincidência o fato desta metrópole ter mais elevadas taxas de suicídio do mundo? Sheila Christine, Londres, Inglaterra. Infelizmente, existe sim uma relação direta entre o ateísmo e o suicídio. Isso é estatístico, tá? O Japão, me arrisco a dizer que é um dos países com o maior número de ateus no mundo, pelo menos em porcentagem. A taxa de suicídio lá é grande. Eu nunca estudei a fundo isso, eu apenas tenho esses dados estatísticos. Mas o que eu posso talvez dizer é que, assim, o ateu já não tem mais, o ateu que está no fundo do poço, não tem mais aquilo onde se apoiar. Porque, e não nem é assim, o medo por de ser culpa... punido depois da morte, né? Porque você não acredita em Deus, não acredita em nada depois da morte. Exatamente. Você pegou exatamente o que eu ia falar. Por ele não ter mais esse apoio, a solução dele, das duas, uma. Ou ele põe fim à sua própria vida, ou ele se converte. E se convertendo, ele acaba deixando de ser ateu. Mas é compreensível isso, porque ele está no fundo do poço. O que levou ele a se suicidar não foi o ateísmo, foi o fundo do poço. Não tem como criar uma relação direta, de causalidade, sabe? Não tem mais onde se apoiar. E isso por quê? Porque ele não acredita mais em Deus, ele já não acreditava em Deus antes. Só que no momento de apoio, que ele precisava se apoiar em qualquer coisa, ele não teve qualquer coisa. Então, é isso. Infelizmente, nem vai dar para colocar todas as perguntas que foram feitas aqui, foram muitas. E talvez a gente até reedite esse programa aqui para poder trazer todos os questionamentos que foram apresentados. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz a indicação de leitura que os nossos convidados trazem para você que está nos assistindo. Não sai daí, que o diálogo volta já.
Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialogou sobre a existência ou não de Deus. Para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe o pastor Isaac Mariano e também o Bernardo Lopes. Ele é matemático e ele tem um vlog que ele comenta sobre essa questão do ateísmo e tal. De repente é até interessante você conhecer. Pastor, o cara que está assistindo a gente, gostou da conversa, ele ouviu, pô, parece que esse Jesus é um cara interessante, hein? Queria saber mais um pouquinho sobre ele. Já cansou de ler a Bíblia? Que outro livro você indicaria para essa pessoa? Tem vários livros, mas eu vou indicar um que é do autor filipiense, que é o Jesus que eu não conheci. Um livro muito bom, que dá para você ter uma caminhada e entender sobre essa humanidade de Jesus, sobre todo o propósito que ele fez aqui, tudo o que aconteceu. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com o Bernardo, com você. É muito bom saber que a gente pode dialogar sobre isso. Tá certo. Muito obrigado então, pastor. Obrigado mesmo. Bernardo, o que você indicaria para essa pessoa que está se assistindo? De repente ela falou assim, pô, esse cara fala umas coisas que têm sentido. Obrigado pelo convite, Fábio. agradeço. Obrigado por ter me dado a oportunidade de debater com você, Isaac. E o livro que eu gostaria de indicar é O Mundo Assombrado por Demônios, de Carl Sagan. Ele tem uma linguagem super simples e ele esclarece muita coisa. E ele é mais voltado para aquelas pessoas que já estão, talvez, deixando um pouco de lado a explicação do misticismo e começando a ficar mais céticos em relação a isso. Então, eu, de fato, indico esse, O Mundo Assombrado por Demônios, Carl Sagan. Então, Bernardo, obrigado pela sua presença. Obrigado a você que assistiu a gente até esse momento. Gostou desse programa? Achou ele interessante? Pegou ele pela metade? Você pode ir lá na nossa página, imagem.tv.br/triálogo. Essa edição vai estar na íntegra para você assistir e todas as outras edições do programa. Como a gente sempre fala aqui, o Triálogo não tem a missão de dar veredito final. É a sua experiência, a sua consciência, o seu contato com a verdade que vai dar veredito. Aqui a gente só levanta assuntos, tá certo? Você pode trazer para a gente temas também. Você vai procurar lá no nosso Facebook, tá bom? facebook.com/triálogo na TV. Lá você deixa sugestão de tema, deixa sugestão de entrevistado e quem sabe a gente não faz uma edição a partir da sua dica, a partir da sua orientação. A gente está aqui para ouvir você e que nos dá esse retorno bem interessante. Eu espero você na Imagem TV sempre em 2 horários, 23 horas e 15 horas. Todos os dias da semana a gente está aí, tá certo? Continue na programação que daqui a pouco tem o Hora H. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.